de anos que não temos o Beit HaMikdash. A tradição milenar judaica não se cumprimenta em Tisha B'Av. A gente deseja um outro, que a gente tenha o mérito de ver o consolo de Jerusalém, de Israel, do mundo, um mundo melhor, com mais luz. Tudo isso proporcionado pela volta do Mashiach e do Beit HaMikdash. Enquanto não vem, temos que fazer Tisha B'Av. Também é tradição da sinagoga. Todo Tisha B'Av, trazer convidados, palestrantes. E hoje, a sinagoga recebe a senhora Ariana Segue, sobrevivente do nazismo. Ela vai vir aqui, vai contribuir para todos nós que estamos aqui. 1957 anos depois da destruição do Beit HaMikdash, recebê-la aqui. Ela, que é muito conhecida nossa, ela tem a filha que frequenta aqui, netos que frequentam aqui, bisnetos também que frequentam aqui. Então, é uma casa da senhora Ariana, aqui é uma casa para você. Fique à vontade para nos fortalecer na medida do possível da sua experiência, da sua sabedoria, da sua história. Com vocês, Ariana. Obrigada. Realmente, aqui me sinto bem. Era para esquecer de uma coisa de mim. Quando meu marido já estava, não podia mais trabalhar, não podia mais se interessar nas coisas das quais trabalhou a vida inteira, eu trazia ele aqui, nesta sala, onde o senhor dava as primeiras palestras nessa sinagoga. E meu marido gostava de ouvi-lo. Eu conseguia tirar ele de casa, ele se interessava ainda para vir aqui. Além de, como o senhor falou, de ter vindo aqui, o Brit Milá de 2 netos, o casamento nem 2 netos nada, de 2 bisnetos, o casamento de um neto, e eu sem dúvida estou esquecendo muitas outras coisas. Daqui a um ano meio bar mitzvah. Porque justamente uma sinagoga, onde a gente se encontra nos momentos mais alegres, infelizmente também nos momentos mais tristes, porque é a casa da gente onde olha as nossas alegrias e as nossas tristezas. Hoje é um dia triste, há 1957 anos. Triste, isso foi a destruição do último Beit HaMikdash, mas teve uma destruição anterior. E na segunda destruição já se lembrava a primeira destruição no ano 585, 3 antes da era vulgar. Foram dias tristes, mas com a primeira destruição do templo, nós vimos surgir um outro judaísmo, o estudo do judaísmo, não só a parte formal, não só poucas coisas, se começou a escrever, e até teve uma modificação do próprio calendário nesse primeiro êxodo. Depois teve a volta. Infelizmente, depois da volta, tivemos vários problemas. Problema no segundo século a.C., o tempo de Hanukkah, onde teve uma rebelião para o povo se reerguer, estar no próprio templo. E depois aconteceu Tito, o Império Romano, que teve a queda final com Bar Kokhba, no ano 175, 135 depois de Cristo. Aí foi uma longa luta para voltar. As destruições foram muitas, as ocupações da nossa terra foram muitas, mas todos os ocupantes foram derrotados, sempre derrotados, um derrotava o outro, e um atrás do outro, romanos, gregos, todos.
mas sempre foi o nosso sonho de voltar. As nossas rezas sempre se viraram para Jerusalém. Sempre. Eu, durante o tempo quando tem Tisha B'Av na Itália, são férias escolares, porque é verão. E meus pais eram professores, então nós tínhamos férias juntos. Viajávamos numa capital da Europa, numa cidade da Itália, viajávamos. Marcávamos uma viagem que durava as férias. Mas no dia de Tisha B'Av, nós parávamos. Meu pai não gostava de pegar nem trem, nem ônibus, nem uma condução de Tisha B'Av, porque não é proibido, não está escrito que é proibido pegar um carro ou qualquer coisa. Mas pelo costume da minha família, no dia de Tisha B'Av, a gente parava. A gente parava onde a gente estava. E assim eu tive a sorte de conhecer muitas sinagogas. Muitas. Por exemplo, a sinagoga da cidade onde eu nasci, onde a gente não morava mais, era a terceira sinagoga de Europa quanto ao tamanho, a sinagoga de Trieste. Quando eu lembro que eu ia nessa sinagoga de Trieste, eu tinha até medo de entrar no dia de Tisha B'Av. Uma sinagoga imensa que tinha sido construída por um grupo judaico muito grande quando foi construída. E depois da guerra, quando eu ia lá, era imensa, era escura. As palavras do rabino vibravam, se ouviam vibrando nessa escuridão. A sinagoga não era cheia, porque infelizmente em Trieste teve o único campo de concentração, de aniquilamento da Itália, da Gesiera de San Saba, onde foram parar os judeus de Trieste. Tinha poucos judeus na sinagoga, poucos. E a sinagoga era imensa, a escuridão era grande, era impressionante, dava até medo. Eu me sentia como num lugar terrivelmente angustiante, vazio. Esse vazio era pesado. Isso era em Trieste. Eu vi sinagoga que também tinha em Tisha B'Av cortinas pretas, outras que não usavam cortina nenhuma. Vi muitas sinagogas em Tisha B'Av, porque o dia de Tisha B'Av, em qualquer lugar onde a gente estivesse viajando, era um dia de parada. Em um tempo, minha mãe foi diretora de uma colônia. Colônia é... Está na colônia também aqui de crianças. Como? Colônia de férias. Uma colônia de férias. E para Tisha B'Av, minha mãe chamava meu pai para ensinar para as crianças que Tisha B'Av não é um dia como os outros. Eu lembro meu pai que contava histórias para as crianças, todas sentadas no chão. E naquele dia as crianças não subiam em árvores, não faziam passeio de montanha, mas naquele dia eles tinham que ficar quietas. E ficavam. E assim eu lembro de várias Tisha B'Av, de todos os Tisha B'Av que eu passei na Europa. Depois um dia cheguei para o Brasil, com os meus hábitos europeus, que achava que era de todo mundo. Fui numa sinagoga para Tisha B'Av. Meu marido estranhou. Meu marido também era judeu, mas veio da Itália antes do que eu. Porque quando meu sogro, que era o diretor de uma clínica, era livre docente da Universidade de La Reggio, Universidade de Torino, depois de ter tido tantos diplomas, depois de ter recebido uma medalha de ouro, porque lutou na Primeira Guerra Mundial, quando foi em novembro de 1938, ele recebeu um outro diploma, que o professor Giulio Segre, que era professor na Universidade de Torino, que era docente, que era isso, aquilo, a partir do dia 18 de novembro de 1938, não era mais médico, não era mais professor e não podia mais frequentar a universidade. Esse é um diploma que eu entreguei para o Museu Judaico, porque realmente é assinado pelo ministro da Instrução do tempo. Acho legal. Ganhou todos os concursos, chegou no lugar máximo da medicina, mas o judeu não presta. Acabou. E quando ele quis sair da Itália, porque ele se sentiu medalha de ouro da Primeira Guerra Mundial, essa medalha está no museu. Medalha de ouro, de uma hora para outra, não presta. Ele saiu da Itália com a medalha
e também com o único microscópio que ele tinha importado da Itália, porque ele, naquele tempo, quando se fazia estudos sobre tumores, sobre câncer, ele tinha importado, ele da Alemanha, um microscópio antigo, agora. Mas naquele tempo era o último microscópio. Aliás, meu filho está aqui, porque meu sogro tinha dado para o neto dele, isso é para ele, para o meu filho. E meu filho passou um tempo, não sei se ele estava na Itália ou nos Estados Unidos, eu não sabia que o microscópio era dele. Me deu o meu microscópio para o museu. Sim. Ele não sabia, eu não sabia que era dele, e doei para o Museu Judaico. Aí eu falei que vou reparar isso, que no nome, não sei se já foi alterado, mas pelo teu nome, não o meu como doador. Isso. Mas meu sogro foi tratado assim. A irmã dele, a irmã do meu sogro, falou: na Itália não acontecem essas coisas. Eu fico na Itália. Ela ficou. Agora, o nome dessa irmã está no nome entre aqueles que morreram em Auschwitz. Nós demoramos muito para saber onde ela tinha ido parar. Agora está no nome daqueles que foram deportados. Ela fica na Itália. Então, essa história, mas meu sogro esteve aqui, foi sócio na CIP, e quando eu cheguei no Brasil, tive uma surpresa. E de chapéu, eu falei para o meu marido: vamos na sinagoga. Por quê? Porque de chapéu. Mas o que é de chapéu? Vamos na sinagoga, você vai ver o que é de chapéu. Fomos na sinagoga, era um escritório normal, estava tudo funcionando, a sinagoga estava fechada. Eu falei: como fechar em Tisha uma sinagoga? Ah, não, desde quando nasceu Israel, não vale mais a pena, a gente não lembra mais de Tisha B'Av. Já passou, já tem Jerusalém de novo, já temos nossa terra, assim, nem o senhor sabia, né? Mas eu fui em Tisha B'Av na sinagoga, não na sinagoga. Eu estranhei muito. Mas lá aconteciam tantas coisas muito diferentes daquilo que eu estava acostumada. Então, eu aceitei, porque não tinha estudado tanto sobre judaísmo, mas eu sabia algumas coisas. E aceitei. Aí, depois fiquei lembrando que quando eu estava na Itália, eu não estudava muito sobre judaísmo. No dia do meu batismo, foi um dia muito solene. No dia anterior vieram na minha cidade 3 rabinos para me interrogar. Eu não soube responder. Eram perguntas extremamente difíceis para mim naquele tempo. Me pediram quais são os meios judaicos. Eu respondi: Tishri. E o rabino me falou: até 12 meses. Eu não sabia os dois. O segundo rabino me falou: por que Moisés não chegou na terra sagrada em Israel? Eu pensei: se ele não chegou, quem é que chegou? Quem chegou? E aí, quando o terceiro rabino me fez uma pergunta, eu já estava tão mal que não entendi a pergunta, não escutei, tinha vontade de entrar embaixo da mesa. Eu saí da sala chorando e falei: mamãe, amanhã não vai ter nada. Não vai ter nada. Por quê? Não vai ter nada, eu não passei no exame. Não se preocupe. Mas como não me preocupo? Eu não passei no exame. Não se preocupe, não se preocupe. No dia seguinte foi o meu Bat Mitzvah. Aí, eu tinha decorado o pedacinho que tinha que ler, decorado tudo, mas só aquele pedacinho, porque todas as lições eu gostava muito de ir na congregação e tinha as minhas amigas, mas mais pensava não ia brincar depois das aulas do que nas aulas. E, no dia seguinte, eu estava com medo. Eu não merecia aquele pizza. Não merecia. Fui chamada na frente do Minai. O meu pai me colocando o talito na minha cabeça, me falou: você vai estudar a história do teu povo? Eu estava aberto, eu estava com medo de responder. Eu estava com medo. Eu respondi: não sei. E a partir daí, não parei de estudar. Não parei de estudar. Porque eu tinha consciência pesada naquele tempo, mas depois eu tinha uma razão para saber
aquilo que eu era. Tinha razão que é um estímulo também bom para estudar mais e para me defender, e que eu era a única judia da escola. Onde foram? Bom, era a única, e quando se falava do povo judeu, todo mundo olhava para mim. Quando eu cheguei no colegial uma vez, estavam tocando 2 sinos, um quando todo mundo entrava, e outro sino quando a porta se fechava. Quando a porta se fechava, ninguém mais entrava. Uma vez eu entrava, cheguei, estava começando a tocar o segundo sino. Eu falei, Bedel, me deixa entrar. A porta não estava fechada ainda. Ele falou, você entrar? Por quê? A porta está aberta, me deixa entrar. Quando essa escola era cheia de judeus, ninguém chegava atrasada. Só sobrou você, pá, a porta na cara. Só sobrei eu. Onde estavam os outros? Não estavam mais. Não estavam mais. E assim eu fui ter uma razão a mais para saber o porquê tinha sobrado eu. Eu falei, por que sobrei eu? Não quero sobrar. Depois, especialmente com a presença do meu pai, eu estudei cada vez mais. E agora, nesse momento, depois que eu falei de tantos Tisha B'Av, que eu passei em lugares diferentes, com cor religionária diferente, eu volto na primeira vez que eu lembro do dia de Tisha B'Av. E foi um Tisha B'Av marcante. Por que foi marcante? A guerra tinha acabado, a cidade estava destruída. Estava destruída porque, não sei, você sabe que Bolonha é um centro da Itália, um centro comercial, foi a cidade mais bombardeada da Itália. Mais bombardeada. A reconstrução de Bolonha, e de muitas partes de Bolonha, demorou muitos anos. E no dia de Tisha B'Av, eu era pequena, nós nos preparávamos para ir para a sinagoga. Mas que sinagoga? Onde está a sinagoga? Entramos todos pela porta principal, que eles conhecem, a porta principal, que tem um saguão muito grande, uma porta na entrada, uma rua muito antiga, tinha esse enorme saguão, e depois que tinha as ruínas da sinagoga que não estava mais lá. Uma bomba tinha destruído a sinagoga. Não tinha mais rabino. Eu me lembro daquele saguão que a gente entrava, e depois tinha uma sinagoga. Eu me lembrava da última vez que eu estive na sinagoga, naquela sinagoga que não estava mais lá. Na última vez tinha sido um Kippur antes de ir embora. A sinagoga era toda branca, era toda bonita, o rabino era todo vestido de branco. Eu também tinha um saquinho de pele de coelho branca. E o rabino fica todo branco, com o cabelo branco também, me acariciou da cabeça. E me falou, esperamos tempos melhores. E os tempos melhores não vieram. Os tempos melhores não vieram. E a Itália tinha se separado em agosto de 1943 e assinado um armistício que Hitler não aceitou. Em seguida, desse armistício que Hitler não aceitou, Hitler invadiu a Itália. Mas ninguém pensava que Hitler invadisse a Itália tão rapidamente. Mussolini, que tinha sido colocado na cadeia pelos italianos, foi tirado em setembro da cadeia. Em outubro foi montada uma República de Salò, não sei se alguém ouviu falar, da República de Salò, que substituiu o governo italiano. E na República de Salò foi colocado de novo Mussolini como liderado e Hitler que mandava aquilo que Mussolini tinha que mandar. Em seguida, ninguém pensava aquilo que aconteceu, porque até 1943 os judeus tinham recebido várias ameaças. Eram tratados como cidadãos de segunda classe, de terceira classe, perderam os empregos públicos, perderam o direito de ter empregados domésticos, perderam um monte de direitos. Mas ninguém ameaçou a vida dos judeus. Meu sogro tinha perdido o emprego, não podia ser
diretor de uma escola, meu pai também era diretor de uma grande escola, também perdeu. Mas Mussolini dava um jeito para não ser tão rigorosa. Na hora que tirou os judeus das escolas públicas, fez escolas judaicas para professores judeus. Então, meu pai estava numa escola judaica, aliás, tinha que viajar também, porque em Bolonha não tinha tantos judeus, e ela dava aula de física na escola judaica de Milano. Minha mãe era professora, ia dar aula com meu irmão e comigo, porque não tinha com que deixar as crianças. Então, era um modus vivendo ruim, mas dava para viver. Dava para viver sem medo, sem outras ameaças. Mas estávamos lá. Quando um dia meu pai voltava para casa, um vizinho do andar de cima foi ao encontro do meu pai. O professor Pardo, não vai no seu apartamento, não vai. Por quê? Porque tem um caminhão da Gestapo que está esperando o senhor. Bom, aquele vizinho salvou a nossa vida. Porque estava o caminhão da Gestapo esperando a gente. Nós não estávamos em casa. O vizinho arriscou a vida para avisar meu pai. Meu pai foi onde estava minha mãe comigo e meu irmão, e tínhamos que ir embora. E assim nós fomos. Graças a esse vizinho, foi duríssimo ir embora. Ir embora como? Inverno, não entrar mais em casa, não ter onde ir. A América estava bombardeando a Itália, porque a Itália estava sendo invadida por Hitler. Então Hitler era inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos davam bombas, tocavam os alarmes. E nós não podíamos ir em nenhum refúgio. Por quê? Porque na hora que gente estranha entrava no refúgio, que não era do bairro, podia imaginar imediatamente que eram judeus que entravam. E naquele tempo foi prometido dinheiro para cada um que denunciava judeus para mandar em campo de concentração. Sim. Mas, quer dizer, eu não era bem informada, falava milheiras, não era milheiras, eram 5 milheiras para cada homem que era denunciado, 4 milheiras para cada mulher e 3 milheiras para cada criança que era denunciada, levada diretamente para campo de concentração. Então, num tempo de guerra, onde há fome, onde há miséria, todo mundo percebe tudo, poucos pensam, bom, aquele eu não conheço, eu denuncio, eu faço a minha festa. Esse vizinho não foi assim. Esse vizinho foi procurar meu pai arriscando a vida. Em Trieste, onde tinha o campo de concentração, teve uma freira que saiu, quando a gente estava chegando na frente de um asilo de velhos judeus, chegou no asilo e falou, o que vocês vão fazer para esses pobres velhos? A senhora está defendendo os judeus, então a senhora vai junto. E foi. No campo de concentração de San Sabba, pode procurar na internet. San Sabba, de Trieste, do Ribeiro. E fui a freira junto. Em vez de ser vizinho, sabia que podia trabalhar assim. Ele não. Ele foi procurar meu pai para dizer, não entre. E nós, não vou contar toda a história de como fugimos, de como não fugimos, porque foi muito dura a fuga, foi muito difícil. A dura, olha, saindo normalmente, falando, você não volta para casa, eu vou para onde? O que eu faço? Eu vou para onde? O que eu faço? E fomos ajudados. Fomos a pé até o fim da cidade, e no perímetro urbano, meu pai encontrou um senhor e falou, professor, ele tinha sido aluno do meu pai. Como a senhora está nessas condições com crianças? Meu pai falou, sou judeu, você quer me matar. Sim, mas não sabia que o senhor era judeu. Eu vou ajudar. De fato, o Júlio tirou arado do carro de bois, porque ele tinha um carro de bois para arar os campos, não se usava aquelas máquinas. Ele morava no perímetro urbano, fora do perímetro urbano, tinha campos. Tirou aquele facão que tem para arar a terra e falou, e colocou a gente ao lado dele no carro de bois para levar a gente até um trem que estava carregando gado. Esse gado tinha sido colocado lá para ser levado depois ao norte de Milano, onde tinha um abatedor. Então subimos nesse trem.
Quando estivemos nesse trem, perto della stazione di Milano, da estação de Milão, nós descemos e minha mãe foi correndo pedir ajuda para a irmã dela que morava em Milano, falando, olha, ali está por sair, não dá para acreditar, nós temos que fugir. E a irmã da minha mãe chamou o marido dela, que era vice-prefeito de Milano, e esse homem falou, mas querem pegar vocês para ir também a minha mulher? O que eu faço? Ele fez. Ele arrumou um lugar onde a gente podia dormir, um dia, não sei, levou comida e apresentou para minha mãe um contrabandista que conhecia o caminho para subir pelas árvores para chegar a pé na Suíça. E assim foi. O contrabandista veio, um jovem. Eu era pequena, a neve era mais alta do que eu. E minha mãe viu que não era só alguém que conhecia o caminho, tinha que ter alguém que me carregava, porque eu não podia andar sobre todas essas montanhas. Então esse jovem me carregou nas costas e minha mãe falou, se você carrega minha filha até a fronteira, eu te dou o meu anel. E assim foi. Valeu. Graças a esse anel, eu estou aqui. Ele me carregou até lá. Me carregou até lá, mas no meio do caminho, o caminho não foi fácil. Não foi fácil porque a caminhada tinha que ser de noite, porque se alguém via da base dos árvores, alguém fugindo pelas montanhas, era fácil. Ele cuidava na hora. Então era de noite. A subida era ruim, era escuro. Tinha parada de vez em quando, porque nenhum contrabandista fazia esse caminho a pé, carregando mercadoria. E tinha paradas de refúgios, lugares, buracos das rochas que estavam cobertos de neve. Bom, então a gente descansava de vez em quando, há pouco, porque tinha que andar de noite, aí se voltava de dia. Uma vez, num desses refúgios, tinha uma mulher. Aí essa tia, que estava conosco, encostou na porta para essa mulher não sair do refúgio. Porque se tivesse saído, ela tinha certeza que teria denunciado a gente em algum lugar. Ela fica rica. Rica não, mas ia ganhar um bom dinheiro. Bom, numa dessas subidas, minha mãe estava cansada, se juntou um outro pequeno grupo onde tinha uma pessoa doente. A pessoa doente era carregada por uma mula, um burro. E minha mãe, na subida, se segurava no rabo do burro. Mas chegou uma hora que minha mãe escorregou. Eu não via minha mãe. Minha mãe tinha escorregado um pouquinho, caído no chão. E logo embaixo, para mim, ao lado tinha um buraco. Eu não via minha mãe. Eu comecei a gritar. Todo mundo me mandou ficar quieta, cala a boca. Mas eu não ficava. Aí a jovem que estava me carregando me deitou na neve, procurando me acalmar. Eu não me acalmava. E uma pessoa mais angustiada me tampou a boca. Eu perdi os sentidos, mas fiquei também sem respirar mais. Uma outra pessoa se assustou e fez a respiração boca a boca. Aí eu, quando eu abri a boca, eles começaram a gritar. Aí uma pessoa me falou, cala a boca, só a tua mãe morreu. Se você grita, morrem todos. Morremos todos. Só minha mãe morreu. Fortunatamente, ela não tinha morrido. Mas ninguém via minha mãe onde estava, porque tinha escorregado. Ninguém sabia onde. A impressão era que ela tinha escorregado. E a jovem voltou a carregar e a caminhada continuou. Até que chegamos na fronteira. Na fronteira não era uma fronteira, era tinha uma porteira de fazenda. E tinha um casal, uma casinha, para verificar que não passasse ninguém. E a família foi bloqueada nesse lugar, porque não podia entrar na Suíça, que não tinha permissão, não sei o quê. Aí o jovem que estava me carregando nas costas me jogou numa montanha de neve que estava do outro lado, falando, vocês não matam as crianças, fiquem com ela. E foi embora. De fato,
os suíços não matavam as crianças. E depois de algumas conversas, a família toda entrou. E estávamos vivos na Suíça. Aí tem muito para contar, se eu começo a contar toda a viagem na Suíça, não acaba hoje. Aí nós ficamos na Suíça, logicamente não foi um hotel de luxo, nós estávamos respeitados como seres humanos. Como seres humanos. A guerra acabou. Nós voltamos para a Itália, caminhamos dos Estados Unidos, trazia a gente de volta. E os Estados Unidos montaram um acampamento, que parece que é de Gaza, um acampamento assim, onde deram para a gente uma tenda, a nossa casa era uma tenda, exatamente uma tenda, e uma tigela para comer a sopa que eventualmente ia ser distribuída. Só que os Estados Unidos, escolhendo um terreno vazio, não pensaram, não se informaram como era esse terreno. Esse terreno era um campo minado. Um campo minado. E, fortunatamente, nós não fomos vítimas desse campo minado. Nós não fomos. Porque no dia seguinte, que nós fomos deixados nesse terreno enorme, aquele vizinho que tinha falado para a gente não voltar para casa, sabia que alguns refugiados estavam sendo trazidos de volta, e foi procurar a gente. E achou meu filho, meu irmão, que estava com um brinquedo na mão. A primeira coisa, tirou o brinquedo da mão do meu irmão, e colocou não sei aonde. Depois, me pegou no colo e começou a chorar. Me falava, Ariela. Sim, eu era Ariela. Ele quem era? Não lembrava dele, tinha passado por nada para ele. Não lembrava. E continuava chorando. Em seguida chegou minha mãe, que tinha pedido emprestado 4 colheres para nós podermos comer a sopa sem beber assim. E meu pai, que tinha ido procurar o que tinha acontecido na nossa casa. E esse vizinho estava comigo na prova. Bom, o brinquedo que ele tirou das mãos do meu irmão era uma bomba. De fato, em Bolonha, no dia da guerra, até na minha escola tinha crianças não mexam, e tinha um monte de desenho na parede enorme, manifestos, e tinha l'ospedale dei mutilati, hospital dos mutilados por quê? Quem abria aqueles brinquedos, o carinha abria a porta, ficava sem a mão, uma boneca virava a cabeça, a criança ficava sem olhos. Horríveis coisas. E tinha um hospital para atender as crianças que abriam esses brinquedos. E tinha até um professor de química aqui de São Paulo, que tinha brincado com desses brinquedos, ele estava sem um olho e sem 2 dedos. Ele, agora já morreu, mas ele foi professor de química na USP. Faltavam 2 dedos e um olho, porque tinha brincado com um inocente brinquedo. Ele conseguiu viver, fez a carreira dele. Mas ele estava até o fim da vida sem um olho e sem 2 dedos. Um brinquedinho desse. Bom, esse senhor que tirou esse brinquedinho, um brinquedinho desse da mão do meu irmão, falou para o meu pai: eu sei o que está acontecendo na casa de vocês, eu sei o que está acontecendo. Tinha gente que estava amiga dos nazistas. Bom, meu pai tinha ido para a casa dele. A única coisa que ainda tinha era a chave de casa. Tentou abrir. Quem abriu a porta foi um homem. Atrás dele: o que você quer aqui? Meu pai mostrou o nome dele, que estava na campainha, porque na Itália se coloca o nome da pessoa na campainha. E esse homem falou: não é essa senhora, não. Esse senhor foi levado em 16 de outubro de 1943. Ele era judeu. Foi com uma caminhão, não sei das quantas, numerado. Ninguém desses ocupantes voltou. Ninguém está vivo. Essa casa é nossa. Esse senhor, que era o mais pobre do prédio, falou: professor Pardo, se o senhor aceita, eu tenho na minha casa, no meu pequeno apartamento, tinha 2 quartos. Um para mim e minha mulher, outro para os meus filhos. Eu pego os meus 2 filhos para dormir comigo
e até que resolve a situação, eu deixo o quarto dos meus filhos para você. Em italianos bons. E assim a nossa vida recomeçou. Haveria muitas outras coisas para contar, mas eu vou pular porque senão não acaba hoje. Agora aconteceu o dia de Tisha B'Av, em Bolonha. Fomos na sinagoga. Eu lembrava da sinagoga antes de ir embora. Uma sinagoga linda, grande, luminosa. Chegava lá, não havia mais sinagoga. Estava todo mundo sentado no salão, no chão. Não havia sinagoga, a sinagoga tinha sido bombardeada. E o prédio da comunidade, que era? Tinha muitos refugiados na Europa inteira, porque os judeus que estavam na Itália eram todos fechados, procuravam casa por casa. Mas aqueles que fugiam de Rhodes, da Grécia, tinha muitos gregos, da Iugoslávia e da Alemanha, que acabavam indo na Itália, também se refugiaram na Itália. E terminando a guerra, falaram que era bom, mas eles não tinham ainda onde ir, não tinham onde ir. Então, tinham se acomodado, tinham amontoados no prédio da antiga congregação israelita. Tinha um monte de judeus perdidos, que não tinham onde ir, não tinha família, não tinha casa, não tinha nada. O único lugar onde podiam dormir sem ser caçados era aquilo que era a nossa congregação israelita. Então lá estava um monte de gente, todos ansiosos, perdidos, todo mundo tentando alguma coisa, mas não se sabe de que parte começar. E veio de Tisha B'Av, nós fomos onde era a nossa sinagoga. Eu me lembro da sinagoga antes de ir embora, a sinagoga toda limpa, toda branca, eu com um casaquinho de pelo de coelho branco. Olha, minha filha enfiava a cabeça. Agora, cadê a sinagoga? Um monte de entulhos. Nós sentamos naquele saguão. O saguão era grande. Os judeus eram muitos, porque eram de todo que lado. E não tinha rabino. O rabino também foi deportado. Nosso rabino. Eu me lembrava dele, tudo branco. Que coisa triste. Era Tisha B'Av, lembrança do tempo. E nós, aqueles que sobraram, sem tempo também. Sem nada. Sentados no chão. Eu convivi com essas pessoas que estavam sem nada, vivendo na congregação, onde ajudava um grupo americano, mandava comida para essa gente que estava acampada lá, que não sabiam. Nós também. Aconteceu também o fato que meu pai, antes da Primeira Guerra Mundial, meu pai, Trieste era austríaco, tinha ajudado o senhor Schwarzberg, que tinha ido para os Estados Unidos. Esse senhor Schwarzberg procurou se tinha um sobrevivente pardo, e achou, e começou a mandar de Chicago pacote de comidas para a gente. Comida. Que a gente dividia com aqueles maravilhosos vizinhos, que a gente estava na casa dele, recebia comida, a gente dividia comida com eles. Só podia ser, porque depois de tudo aquilo que eles fizeram, a melhor coisa, a gente dividia aquilo que a gente tinha. E continuávamos a conviver, cada um tentando reconstruir os cofres de aluguel do banco dos judeus tinham sido todos roubados. Porque meus pais tinham cofre de aluguel, e quando eu fui no cofre de aluguel do banco deles, tinha uma parede cheia de armários, com tantos armários, e os cofres dos judeus eram todos vazios, eram buracos, eram de judeus. Então, meus pais roubaram tudo, inclusive o manuscrito do livro que ele ia publicar foi roubado. Porque os judeus não podiam publicar nada no tempo do fascismo. Não podiam publicar nada, e meu pai tinha fechado, esperando tempos melhores, tinha fechado o manuscrito no cofre. Não tinha mais. Não dava tudo. Mas meu pai sempre falava, de nós não roubaram nada.
Eu tenho a minha mulher e os meus 2 filhos. Meu pai era filho único. Meu pai falava, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E nós estávamos no chão, naquela sinagoga. Era de Xavier. O tempo passou. Pouco, devagar. Até que começou a correr um tipo de eletricidade nesse grupo. Estava se falando que ia ser inaugurado um Estado de Israel. Aí, em 47, foi aprovada a divisão da Palestina. Aí todo o grupo estava, de novo, todo cheio de esperanças. Nós vamos reconstruir a nossa vida, nós vamos ter uma casa nossa, uma terra nossa. Vai ser o nosso povo que vai renascer na terra. Que naquele tempo nós chamávamos de Palestina, porque eu também estudava sobre a Palestina naquele tempo. Eretz Israel não se chamava Eretz Israel. Estudei na escola, escola judaica, a história da Palestina. Até que foi proclamada em 1948, 15 de maio de 1948, o nascimento do Estado de Israel. Aí todo aquele grupo de judeus perdidos no espaço se uniram para fazer uma festa. E saímos, e eu estava lá, a gente morava perto, esse nosso vizinho morava perto da sinagoga. Fomos na sinagoga e todos fomos para festejar isso. Festejar, foi um dia de grandíssima alegria, grandíssima alegria. E saímos em cortejo para ir na praça principal da cidade, é uma cidade medieval, e tinha a estátua do rei Romeu que foi tirada. Mas fizemos uma grande hora em volta da estátua do rei, porque aí tinha chegado a polícia para intervir, porque nós estávamos sob ocupação ainda, não podíamos ter manifestações. Explicaram para os guardas que não era uma manifestação política, não era um protesto, era festejar de algo de muito bom que estava acontecendo. Aí o guarda não obstaculou, participaram da festa, e muitos cidadãos também entraram para festejar junto, que tinha alegria, tanta alegria, para agora ter onde ir, ter onde ficar e ter uma terra. Esse foi um momento muito bonito. A gente chegava, nós estávamos naquele chão, com essa gente, e parece como no fim de Tisha B'Av se espera sempre, no calendário judaico, depois da maior desgraça tem que vir a maior alegria. E por isso que se acaba Tisha B'Av com outro humor. E depois tem uma festa alegre depois de Tisha B'Av. Isso parece realmente, era uma glória que tinha chegado. Agora, quando, em 7 de outubro de 2023, eu que tenho insônia, estava ouvindo a notícia do rádio, eu me senti morrer. Eu me senti morrer. De novo, recomeçou. Gente, eu passei bombas. O que aconteceu? Mas desta vez era diferente. Estava entrando na minha casa, na minha terra, na terra que nós conseguimos com a ONU, com a aprovação. Todo mundo parecia aprovado, todo mundo tinha que respeitar o Estado. Por que não era respeitado? É como se alguém estivesse invadindo a minha casa. E nós estamos aqui lutando. Mas desta vez nós estamos todos unidos para ajudar Israel. Estamos todos juntos. Eu não sei se alguém aqui não tem parente de Israel, eu tenho muitos. Eu tenho parente de Israel, com torcida. Eu ajudo Israel e ajudo também os meus parentes diretamente. Graças a Deus eu posso fazer isso. Esperamos que essa guerra, que chega um momento que dá a impressão que está acabando, e chega para momentos que parece que não acaba nunca. Acabe logo. E acabe bem. Isso que eu vou dizer. Se alguém tem perguntas, pode ir. Antes de passar para quem quer fazer uma pergunta ou uma observação, por favor. Por favor, senhor Rubens. Eu não entendi os banquetes, como que eles estavam com bombas ou que machucaram as pessoas. Eu não entendi como surgiram esses banquetes. Quem fez?
Não, quem fez isso nos Isso banquetes? é uma coisa que eu queria falar. Eu vou falar mais uma coisa. As bombas, olha, o que está fazendo o Irã quando quer acabar com Israel? Continua. O que eu quero fazer o Irã? Bombas. Naquele tempo não tinha o controle do mundo. Vinha o avião, Não, isso tudo o bem. avião que lançava bombas em cima. A sinagoga recebeu uma bomba em cima, caiu toda. As casas caíram. Olha, as casas, não digo que era como Gaza, que a gente vê lá, mas às vezes prédios foram Não, cortados. tudo bem. Cortados por bombas que os americanos mandaram, porque como a Alemanha queria acabar com outros países, e no Brasil se formou na Congregação Israelita Paulista o Grupo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Quer dizer, ele estava lutando contra os nazistas e contra os fascistas. E guerra é guerra, gente. Guerra é guerra. Eu estou dizendo o brinquedo do seu irmão. Um brinquedo, Aquelas bombas. brinquedo. O brinquedo explodia. Ele não entendeu. Não entendi como que eles... Sádicas Como que foram eram preparadas. feitos? Olha, eram coisas sádicas que eram preparadas, sádicas. Pelos italianos, mas... Não, os americanos deixando o terreno que estava sendo ocupado pelos alemães, semearam bombas, na forma de brinquedos. Ah, puxa, que coisa... Tanto que, acho que uma filha minha estava comigo, quando uma vez eu estava em Botucatu, em Botucatu, estava em Botucatu, estava morando no interior, longe de guerra, longe de tudo, nós estávamos num campo que tinha grama, não era grama, era mato alto, eu estava correndo com meus filhos, no cachorro no meio do mato. Eu vi alguma coisa brilhante no chão, vi alguma coisa brilhante, eu dei um pulo para trás, me afastei, imediatamente eu olhei. Sim, eu falei, mama, e falou, e o gato, os brinquedos que estouram. Então, aí eu esperei um pouco, porque ela não falava nada, ela só começou a falar agora como sobrevivente do local, só alguns anos, antes ela não falava nada. Não dá porque ninguém falava sobre o Holocausto, ninguém falava sobre aquilo que passou. Até quem foi para Israel, que eu tive família que foi para Israel, não tinha coragem de falar, porque todo mundo achava que já estava lá, que nós somos covardes porque não reagiram, mas não dava para reagir. Não dava, naquele tempo, lutar contra o nazismo, contra o fascismo, não dava. Então, essa sequência, eu carrego, depois, quando me sufocaram, isso, ainda eu tenho isso como pesadelo até hoje, que eu me vejo deitada com cabeças pretas em cima de mim, eu com falta de ar. Até hoje eu sinto isso. Uma coisa que queria falar de característico, que não falei, e que o senhor também talvez vai gostar, é que eu casei com um Segre. Alguém sabe o que é Segre? Em Tisha B'Av de 1942, entre as boas coisas que aconteceram, na Espanha, a querida princesa Isabel, mulher de Fernando de Castela, tinha decidido fazer uma festa para alegrar as crianças e tinha montado a professora que estudava uma plateia de arquibancadas para assistir aos judeus queimados. Os espanhóis gostam de ver touros morrendo, os judeus queimados. Gostavam. Então, estava uma coluna de judeus, todo vestido com um chapéu branco, uma túnica branca, uma cruz no peito, todos prontos para subir, para ser queimados devagar, para ter festas para o dia inteiro. Então, era muito judeu depilhado, com muitos guardas africanos, para verificar que todos subissem caminho para cima para ser queimados. Somente que o primeiro da fila não estava tão satisfeito de fazer aquilo que eles queriam. E esse catafalco, se chama, esse negócio, tinha sido montado perto de um rio, para depois facilitar você não sabia, para facilitar a limpeza do lugar. Então, esse primeiro da fila subiu um degrau, o segundo, e depois se jogou para o mar, para o rio. Aí, depois que o primeiro se jogou para o rio, foi a segunda, a terceira, parece que foi a coluna toda daqueles que ia ser queimado que se jogou no rio. E aí,
sendo jogador eu, nadar do outro lado. E como aconteceu na saída do Mar Vermelho, os egípcios não foram atrás, os espanhóis não molharam os pés. Quem não morreu afogado, saiu do outro lado e se chamou Salvo pelo Rio Segre. Esse monte de gente que se salvou passando ao nado do Rio Segre, se chamaram todos Salvo pelo Rio Segre. Chegando no norte da França, se chamaram, mudaram de nome, se chamaram Segre. E fundaram a cidade de Segre. Como? E fundaram uma cidade chamada Segre, que existe até hoje, no norte da França. É sim, eles fundaram uma cidade que se chama Segre, que tem poucos moradores, mas existe até hoje. Em vez dos outros que pegaram os Alpes e passaram um pouco de Alpes, foram todos numa cidade que se chama Saluzzo, no norte da Itália. Onde meu marido levou meu filho para ver a cidade de Orbe. O tio Franco me levou, não foi o papai. Tudo bem. Onde se vai no cemitério judaico, são todos Segre. É um cemitério inteiro, Segre. Um cemitério inteiro Segre. Agora nessa cidade não tem quase judeus. Porém a tradição de sepultar os Segres continua, porque 2 meses atrás morreu um Segre em Torino. 2 anos atrás? Alguns meses atrás. O Gabriela, 3, 4 meses ele morreu. Uns 3 meses. Ele faleceu e levaram ele para essa luz. E meu filho, Segre, foi ver a origem de onde se instalaram os Segres, que agora quase todos saíram de lá. Mas tem um cemitério que é todo de Segre. Naquele cemitério tem 4 sobrenomes só. E são centenas de túmulos. São Segre, Ades, De Benedetti e Levi. Isso é o cemitério inteiro. E são centenas. Muitos. Então não tem muita variedade de sobrenome. Sim. A maioria, eu lembro, foi justamente Saluzzo, de no norte da Itália. Saluzzo, na universidade. Mais alguma pergunta, por favor? A sua voz, dona Ariela, hoje está circulando na internet, eu já falei com a senhora, mas estou falando para todo mundo, dirigindo-se ao nosso dirigente maior e pedindo para ele parar com isso. Agradeço por ter feito isso. Eu queria saber como vocês chegaram no Brasil. Ah, bom, isso foi depois. Isso não foi por nazismo, foi só porque eu conheci o pai dele na Itália. O pai dele tinha família